Olá, sejam bem-vindos, estudantes do sétimo ano, para mais esta aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e estarei mediando a aula do professor Carlos Neri. Vamos ver a habilidade da aula de hoje? Na tela para vocês, a habilidade. Vamos lá? Então, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares. E o contraponto oriental, essa é a aula parte 1, a habilidade do currículo, caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio do mundo atlântico. Objetivos da aula para vocês na tela: propor reflexões e diálogos sobre a lógica mercantil e o domínio europeu sobre os mares no período colonial, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e mecanismos de transformação das estruturas sociais, políticas e econômicas ao longo do tempo. Uma ótima aula para todos vocês. Estarei no chat mediando. E agora, professor Carlos Neri, é com você. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, caros estudantes, professores, colegas que estão nos acompanhando aqui no Centro de Mídias de São Paulo. Nós vamos transmitir e ministrar mais uma aula de história para o sétimo ano. E, é claro, nós estaremos trabalhando aí as lógicas mercantis, o domínio dos europeus nos mares. Eu lembro que na aula passada nós estávamos trabalhando a habilidade relacionada à comparação aí dos modelos econômicos, os primeiros modelos econômicos que foram construídos na América colonizada pelos espanhóis e pelos portugueses. E aí nós trabalhamos o Brasil, o ciclo do pau-brasil, adentramos aí no ciclo da cana-de-açúcar. E aí, na aula passada, quarta-feira, nós trabalhamos os modelos econômicos e mercantis da América Espanhola. E aí você, estudante, pôde perceber as diferenças que existem nos dois modelos administrativos, América Espanhola, instalação dos vices-reinos, prática econômica, o metalismo, a extração e comercialização aí da prata e do ouro. No Brasil, a instalação dos engenhos de açúcar após aí o final do ciclo do pau-brasil. Ou seja, nós trabalharemos hoje de maneira mais aprofundada as lógicas mercantis aí no Brasil, os engenhos de açúcar, a estrutura dos engenhos de açúcar que se instalaram aí no litoral do nosso país no período da colonização. Embora lá na América Espanhola, o metalismo que vocês viram na aula passada, a extração de ouro e prata, foi o modelo econômico principal. No Brasil, embora nós tenhamos também o ciclo do ouro, com a interiorização do Brasil, lá com as expedições dos bandeirantes, mas o modelo principal e mais lucrativo será os engenhos de açúcar, as fábricas de açúcar instaladas aí dentro desse formato da Casa Grande, nesse contexto da colonização brasileira. E sempre, como nós começamos a aula, nós aguçamos a curiosidade de vocês, nós trazemos uma questão problematizadora, disparadora, para vocês pensarem. E a questão está na tela. Você sabe o que é uma senzala? Já ouviu falar nesse termo? Se não, faça uma pesquisa. Se sim, já coloque no chat, vamos todo mundo participando, porque o sétimo ano participa bastante. 1 minuto para vocês colocarem no chat o que é uma senzala. Já voltamos. Participe.
Voltamos. Muitos estudantes respondendo de maneira bastante protagonista, professor Carlos. Então vamos lá. A Sabrina Gomes, ela disse que é onde os escravizados moravam. Ótima resposta, Sabrina. O Henrique, onde ficavam os escravos. O Cauê também respondeu que é onde os negros ficavam. Muitos estudantes, por exemplo, o André, ele está se referindo a uma casa, que é uma casa onde os escravos, os escravizados ficavam. No geral, são essas as respostas. O chat está aqui bem interessante, eles estão participando bastante, professor Carlos. Está correto? Legal, legal. Eu estou olhando aqui, eu estou acompanhando aqui também no aplicativo. Está subindo bem rápido, né, professora Janaína? Sim, bem Os rápido. estudantes estão participando. E eu vou deixar aqui também a contribuição do professor Carlos. Ele está dando um bom dia para nós aqui, para nós, para mim, para você também, professora Janaína. E ele é da escola Arno Hauser de Ilha Solteira. E ele diz: a senzala era o local onde os escravos eram confinados nos engenhos. Obrigado, professor Carlos, meu xará, que está participando conosco aqui no Centro de Mídias. Deixei aqui o aplicativo bem direitinho para nós dinamizarmos aqui a aula. Exatamente isso, meus queridos. A senzala, ela fazia parte aí dos compartimentos da Casa Grande, essa estrutura que foi criada no Brasil para tanto abrigar ali os trabalhadores, as pessoas escravizadas e também a fábrica, né, para o refinamento do açúcar. Muito bem, a resposta está bem correta, interessante e, claro, vocês são muito inteligentes. Vamos lá, próxima tela. O ciclo do açúcar no Brasil iniciou-se no século XVI, após a escassez da extração do pau-brasil. Isso durou até o século XVIII, proporcionando a instalação de pequenas indústrias de beneficiamento de açúcar localizadas e fixadas na Casa Grande. O açúcar foi introduzido no Brasil a partir da ilha de Itamaracá, capital de Pernambuco. Pernambuco e São Vicente destacaram-se na produção açucareira, ou seja, a São Vicente e Pernambuco tiveram aí os engenhos mais lucrativos, né, desse período aí da história brasileira, mas principalmente os engenhos em Pernambuco, que foram um dos maiores engenhos. Nós vimos lá na imagem, né, o desenho aí, né, a arte que expressa o modelo da Casa Grande ali, e isso era nesse lugar, justamente nesse ambiente, aonde havia o desenvolvimento tanto do trabalho, porque nesse caso ainda já vai haver, né, o trabalho assalariado, juntamente com o trabalho escravo, mas é dentro dessa estrutura da Casa Grande aonde vai se abrigar aí as fábricas do refinamento do açúcar. E claro, nós já estudamos, isso vai envolver aí a Holanda, vai envolver Portugal, vai envolver a Espanha também, lá na União Ibérica, ou seja, o açúcar, né, a venda do açúcar é um comércio, né, foi um comércio lucrativo nesse período. Entenderam? Legal. Próximo slide. Olha aí, a caixa de corte do pão de açúcar, né? Onde olha lá o pão de açúcar lá no fundinho lá da imagem, da primeira imagem, você vê ali o pão de açúcar, aí é o lugar onde se faz aí o corte, e embaixo nós temos aí as tábuas de purgar, ou os tachos, que era onde o melaço do açúcar, né, era colocado. Dali ele era colocado ao sol para secar, e aí quando tirava-se desse tacho, você tinha aí, então, o pão de açúcar. Olha que legal
a maneira, a forma, toda essa instrumentalização aí da produção, né, da transformação da cana em açúcar, ok? Mas olha, vamos tomar cuidado com o açúcar, viu? Tem que seguir as recomendações. Eu sei que os jovens gostam de comer muitos doces, né? Tem pessoas que gostam aí de muito chocolate. Tudo tem que ser com prudência e na medida certa, ok? Então, nós já vimos aí essa primeira introdução sobre o engenho de açúcar. Vamos dar continuidade no próximo slide. Vejam só, vocês falaram aí sobre a senzala, não é? A senzala, ela está abrigada aí dentro da Casa Grande, do território, do latifúndio, onde está localizada a Casa Grande. E nessa imagem, hein, nessa arte, nós conseguimos ver aí alguns departamentos da Casa Grande. Primeiro, a Casa Grande lá em cima, aonde se abriga lá o senhor do engenho, sua família, agregados, pessoas importantes. Um pouco mais ao lado você tem aí a capela onde aos domingos se realizava as missas, batizados, casamentos. E aí embaixo você tem a fábrica de refinamento de açúcar, bem movimentado. Você tem aí os trabalhadores, as pessoas escravizadas, que vinham aí do fluxo do tráfico negreiro da África para o Brasil, mas depois que a estrutura do engenho começa a se erguer, que há aí também a entrada dos bandeirantes na exploração do Brasil, começa a ter também aí um trabalho assalariado, ao lado do trabalho escravo. Você vai ter pessoas que trabalham, pessoas livres que trabalham para o senhor do engenho, né, o dono da Casa Grande, e você tem também um número muito grande de negros vindos da África, pessoas, né, são pessoas que foram escravizadas e subjugadas aí dentro desse trabalho forçado que era o trabalho escravo. Nós temos nessa imagem uma visualização da estrutura da Casa Grande, que era essa estrutura que mantinha todo o funcionamento, toda a organização, toda a logística, tudo estava aí dentro desse formato aí do latifúndio ou da Casa Grande. Legal? Deu para compreender? Próximo slide. Estrutura do engenho colonial. O engenho foi a grande propriedade produtora de açúcar que reuniu os saberes e as práticas agrícolas do beneficiamento ou da produção do açúcar e também da aguardente. A estrutura do engenho era formada pela Casa Grande, onde morava a família do senhor. Senzala, onde estavam aí amotinados, como diz o professor Carlos, né, confinados os escravos. Capela, onde se realizavam-se as missas. Não há mais nenhuma animação, está aí as três estruturas, Casa Grande, Senzala e a capela. Legal? Está dando para compreender aí como era a vida, porque em história, queridos, nós temos algo muito interessante que é chamado aí o tempo vivido. Né? É o tempo onde as pessoas viveram naquela época. Nós olhamos, nós entendemos pelos documentos, pelos livros didáticos, pelas imagens, nós estudamos, adentramos o passado, compreendemos o passado e aplicamos aí uma didática bem conscientizadora no futuro. Mas nada mais próximo dessa forma de vida que havia naquela época do que o tempo vivido, né? O tempo das pessoas que viveram ali naquele período. Quando nós entramos aí na história mais próxima da gente, você vê que muitas pessoas, avós, pais e mães, também viram muitos fatos históricos que estão próximos de nós e que vocês vão estudar aí no 8º, no 9º, no ensino médio. Então, o tempo vivido dessas pessoas era um tempo sofrido, era um tempo duro.
E nós, ao olhar, ao estudar, ao perceber, através dos estudos, como essas pessoas viviam, nós também podemos aí ter a sensibilidade, né, de ver como era difícil a vida daquelas pessoas, principalmente dos escravos que estavam ali, que eram obrigados a trabalhar naquelas fábricas de refinamento do açúcar. Ok? Vamos lá, gente. Próximo slide. Vamos ler aqui, porque depois desse texto nós iremos fazer uma atividade. Então, se você não está enxergando, chega um pouquinho aí mais perto da TV, do aplicativo, ok? E nós iremos ler esse texto agora. Preste bem atenção na leitura. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser, homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Porque engenhos há na Bahia que dão ao senhor 4.000 pães de açúcar e outros pouco menos, com cana obrigada à moenda, de cujo rendimento logra o engenho ao menos a metade, como qualquer outra, que nele livremente se moe, e com alguns pares ainda mais que a metade. Servem ao senhor de engenho em vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice que tem nas fazendas e na moenda, e fora os mulatos e mulatas, negros e negras de casa, ou ocupados em outras partes, barqueiros, canoeiros, calafetes, carapinas, carreiros, oleiros, vaqueiros, pastores e pescadores. Tem mais, cada senhor destes, necessariamente, um mestre de açúcar, um banqueiro e um contrabanqueiro, e um purgador, um caixeiro no engenho, e outro na cidade, feitores nos partidos e roças, um feitor mor do engenho, e para o espiritual um sacerdote, seu capelão, e cada qual destes oficiais tem soldada. Vejam só, olha só a leitura. Deu para entender? Algumas coisas você entendeu, não foi, do texto? E outras não. Porque nós temos um texto com a grafia, com as palavras, com os termos correntes, utilizado no período aí do século XVII. Mas nós iremos compreender esse texto. De que forma? Com uma atividade que nós iremos fazer na tela. Pesquise o significado das seguintes palavras encontradas no texto: cabedal, fidalgo, lograr, calafate, carapinas, carreiros e feitores. Eu sei que não vai dar tempo de você pegar todas essas palavras para poder você pesquisar. Mas pegue duas palavras rapidinho, joga aí na rede, veja o significado e coloque no chat aqui para nós contextualizarmos. Em 2 minutos vai ser possível você fazer essa atividade, ok? Rapidinho, pesquise, coloque no chat, 2 minutos, nós estamos de volta.
Voltamos. Olha só, professor Carlos, o chat está bem legal, muitas respostas bastante contextualizadas. O Cauã Souza, ele disse que feitores são aqueles que puniam os escravos. O Guilherme disse que capela é uma igreja. Alguns alunos responderam isso mesmo. A Samira disse que fidalgo é a pessoa com muito dinheiro, que deveria ajudar os outros, mas não ajuda. Nós temos também o Guilherme respondendo: os fidalgos são os nobres. Há muitos alunos respondendo sobre os fidalgos. Olha aqui uma resposta diferente para o Carlos. Sara Vitória, ela disse que carapinas, é o que eles entrava dentro do carro. Eu acho que não é bem isso, mas o professor Carlos vai corrigir aí para vocês. Cabedal, o Lucas, ele respondeu que cabedal são posses materiais ou recursos financeiros. Deixa eu ver se tem mais alguma resposta aqui diferente. O Vitor, ele responde: cabedal, posses materiais ou recursos financeiros, bens, riquezas, lograr. O Gabriel, ele disse que lograr é procurar o que se tem direito. E por aí vai, professor Carlos. Muitos alunos respondendo sobre os fidalgos e sobre o cabedal. Acho que estão corretas as respostas. Tá correto, professor Carlos? Sim, estão corretas e nós vamos fazer a correção já já. Antes eu vou mandar um abraço aqui para a professora Cidinha, professora de História da Escola Padre Fabiano Capivari. Professora Cidinha, muito obrigado por você estar aí participando, né, incentivando os estudantes a desenvolver aí o conhecimento. Nós somos parceiros nessa empreitada. E eu estou aqui olhando também no aplicativo, subiu bastante, tem muita interação. Parabéns, sétimo ano. Nós ficamos orgulhosos de ver como vocês têm participado das aulas aqui nos centros de mídias e aí, inclusive, a aula de história. Legal? Vamos lá, então, fazer a correção das nossas palavras que nós pesquisamos? Na tela. Cabedal, o que é um cabedal? Vamos lá. Recursos financeiros. Quem colocou uma resposta relacionada a recursos financeiros está correta. Fidalgo, membro da nobreza, ou seja, tem condições financeiras, como uma pessoa colocou aí, um estudante colocou, né? Membro da nobreza, nobre, tem terras, autoridade, ok? Lograr, o que seria lograr? Ganhar ou lucrar. Então, se você está fazendo aí algum investimento, ou se você está aí guardando um dinheirinho para poder você realizar o seu projeto de vida, então você está se preparando para lograr, né, para ganhar ou para lucrar. Calafate, o que seria calafate? Vedação de brechas em embarcações, né? As embarcações dessa época aí é bem estilo Piratas do Caribe, né? Navios à vela, feitos de madeiras, então era necessário vedar, né, as brechas das embarcações, então isso é um calafate. Carapinas, o que seria uma carapina? Marceneiro, carpinteiro. Então aí, ó, se você possui aí alguém da família, papai, mamãe, marceneiro, carpinteiro, você pode falar aí o nome Carapinas, mas você explica para ele qual é o significado, ok? Carreiros, o que seria carreiros? Condutor de carro de bois, né? Muitos desses transportes eram feitos utilizando esses animais, inclusive no engenho, a moenda também, né? O que movia os engenhos, ou era também aí a tração a carro de bois, a força, né, dos bois, ou também a água, né? Mas os bois foram utilizados tanto para o transporte como para forçar ali, né, a moenda, né, espremer a cana para poder sair o caldo. E os feitores, quem são os feitores? Os supervisores, né? Algum estudante falou sobre punir as pessoas e tal. Então, os feitores tinham essa responsabilidade aí de supervisionar o trabalho. E claro, como nós estamos falando, infelizmente, de pessoas escravizadas, nós aí, claro que também, como que eu posso dizer aqui para vocês, também essa questão do mau uso, né, da supervisão, dos castigos físicos, isso existia
na época, né? Infelizmente, mas existia. É fato, é acontecimento histórico. Parabéns para quem participou, estava bem legal o chat, né? Quem errou, corrija, né? E aí depois você leia o texto novamente, utilizando aí o significado das palavras que vocês pesquisaram brilhantemente, ok? Próximo slide. Olha, nós lemos o texto e fizemos atividade, não foi? Agora você vai responder essa questão. Responda por que o senhor de engenho era uma função respeitada e desejada no período colonial. 2 minutinhos, responda no chat, já voltamos. Voltamos, agora vocês me ouvem. Professor Carlos, o chat está bem legal, muitas participações, os alunos estão de fato utilizando a atitude protagonista, está bem? Então vamos lá. É, a Cauane ainda está respondendo sobre os cabedais, que são posses. Mas a Mariana Ferreira, ela diz assim, ó, porque ele tinha dinheiro. A Ana Celi, ela disse porque ele comandava as fazendas. A Milena disse que é porque ele era o chefe. E aí, professor Carlos, está correto? Está correto. O senhor de engenho era o proprietário da casa grande, do latifúndio, né? Era o patrão. Se alguém fosse procurar emprego, deveria ir lá e falar com o chefe, não é? Eu quero falar com o proprietário. Então, iriam levá-lo, encaminhá-lo até o senhor de engenho. Mas o lucro não era 100% do senhor de engenho. Nós vimos que tinha também trabalhos assalariados, que nós vamos ver, e a Holanda ganhava muito dinheiro também aí com a exportação da cana-de-açúcar. Afinal, nós já estudamos que toda a parte de logística, investimento, transporte, tudo era feito com o capital holandês, né? Por isso nós podemos até falar aí do Brasil holandês, como nós vimos na aula passada. Então, na época, o senhor do engenho era muito respeitado e ele possuía autoridade, muita autoridade ali, e todos estavam de fato submissos aí ao grande proprietário, ao patrão, ao senhor de engenho. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo, vocês estão subindo no nível acadêmico, gente. Vamos lá, garotada, continuar os estudos. Próxima tela.
Olha aí a estrutura do engenho colonial. Vamos fazer aí uma análise dessas estruturas que nós estamos, que está organizada aí nesse infográfico. Nós vamos ter aí, em primeiro lugar, as propriedades, né? As propriedades do latifúndio, que é a casa grande, né? Onde mora o senhor, a capela, onde se faz as missas, a senzala, onde estão as pessoas escravizadas. Então, aí é a casa grande. Aí, nós vamos ter aí a fábrica, né? Que vai transformar, vai pegar lá da roça, lá do plantio, vai pegar a cana-de-açúcar, vai transportar em carros de boi lá para a fábrica, e aí haverá todo o processo de transformação da cana em açúcar, ok? Então, processo de beneficiamento. Em primeiro lugar, a moenda. A moenda, lá no Museu Afro-Brasileiro, existe um protótipo lá, né, de moenda. Eu estive lá com alguns estudantes bem antes da pandemia, e aí deu para nós contemplarmos, né, como que era feito o trabalho de moer a cana, com 2 homens trabalhando, né, usando a força braçal. Então, na moenda, a moenda era o lugar onde era espremida a cana para sair o caldo, né, o tão famoso caldo de cana, né, que eu gosto muito quando vou à feira, né, com máscara, álcool gel, com toda a precaução, mas a moenda era onde se extraía o caldo. Então, se trabalhava aí escravos, lavadeiros e os feitores, os supervisores, né? Qual desses dois aí é a função assalariada? Os lavadeiros e os feitores, que são os supervisores. Os escravos são submetidos ao trabalho forçado. A partir daí, a cana, ela ia para a casa das fornalhas, né? O caldo da cana ia para a casa das fornalhas, ali aonde era colocado ali o carvão e tal, havia uma estrutura para se colocar o caldo de cana, e ali ele era fervido, esse caldo de cana era fervido, ok? Quem trabalhava aí na casa das fornalhas? O mestre de açúcar, o banqueiro, o caldeireiro e os escravos. Então, qual dessas funções são assalariadas? O mestre de açúcar, o banqueiro e o caldeireiro, ok? Os escravos não têm salário, como nós já sabemos. Dali era cozido, era o lugar onde era cozida, né, aquele caldo de cana. A partir daí, esse caldo de cana ia para a casa de purgar. E aí era colocado naqueles tachos, era colocado naqueles tachos, e a partir daí havia uma transformação, porque na parte superior ficava o açúcar, né, cristalizado, né, o açúcar refinado, e na parte de baixo, dentro do próprio tacho, ficava ali o açúcar mascavo, né? Então era dividido, né? E qual era, né, o tipo de açúcar que se vendia mais, que se tinha mais lucro, era o açúcar refinado, né? Não o mascavo. E claro, esses tachos, como nós já vimos, ele ia lá para o sol, ia secar, ia endurecer, ia formar o pão de açúcar, tirando aí o açúcar refinado para a venda, né? O açúcar mascavo também se vendia, mas o refinado era artigo de luxo aí nas exportações para o continente europeu, para a Ásia, era o açúcar. Então, vamos voltar lá na nossa estrutura. E aí nós temos a casa de purgar, a embalagem, quem trabalha ali, os escravos. Deu para compreender? Vamos lá então, gente, para as atividades complementares, porque nossa aula já está no fim. Atividades complementares, vocês poderão aí acessar o QR Code para vocês assistirem essa animação histórica aí sobre o engenho de açúcar, sobre a estrutura do engenho de açúcar. E para casa, após você assistir à animação sobre o processo de beneficiamento da cana-de-açúcar, você vai organizar as informações em um organograma,
Olha o exemplo do organograma aí, ó. Tabelas, gráficos, tudo isso é muito importante para vocês aprenderem a desenvolver. Então, atividade de casa, vocês vão fazer esse organograma e pode utilizar o Smart Art do PowerPoint, ok? Agora, professora Janaína, eu lembro que aqui no Centro de Mídias você trouxe um grupo de rap, não foi? Foi mesmo, professor Carlos. Foi o grupo de rap Só Nós. Eles participaram da nossa aula. Só nós. E aí, uns estudantes entraram em contato conosco, junto com o seu professor, e eles falaram assim, ó, a gente não vai ficar atrás aí não, porque a gente também sabe cantar rap e rap dos bons. E aí eles nos mandaram o rap. Então, nesse momento, senhoras e senhores, jovens e adultos, professores e estudantes, Rancharia, interior de São Paulo, está parada. Rancharia parou, porque de lá, da escola José Jorge, vem o Rap do Açúcar, cantado pelos estudantes Christopher e Christian, 2 irmãos da escola José Jorge. Então, Estado de São Paulo, Rede Pública de São Paulo, pare agora, porque nós entraremos em rancharia para ouvir o Rap do Açúcar. Com vocês, o Rap do Açúcar. Bom dia, eu sou Christian e eu sou Christopher. Somos alunos do professor de História Cláudio Oliveira, 7º ano da Escola José Jorge de Rancharia, Estado de São Paulo. Com vocês, Rap do Açúcar. Venha cá, cara estudante, cantando nesse rap uma história intrigante. Vou falar no Centro de Mídias, a meu estado, um período e seu legado. O ciclo do açúcar começou no litoral, um conto sem igual. Engenhos, castigos e riquezas, tudo era legal. Escravos sofriam preconceito, sem ter nenhum direito. Da África veio a exploração, da Europa a dominação. Na maldade e ambição, açúcar vira ouro na mão de Portugal. Homem negro se encomenda na lavoura da grande fazenda. Mas tudo isso teve um fim, com produto irlandês, bem melhor que português. O ciclo do açúcar foi assim, tudo em vão e sem perdão. Mas tudo deixa seu legado, um novo país abençoado. Mel, mel, mel é o doce brasileiro conhecido no mundo inteiro. Que escreveu na história anos de glória, produto de exportação, construiu nossa nação. Mel, 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 lindo é o povo brasileiro, guerreiro e verdadeiro, eterno lutador e cheio de amor, do período colonial até o dia atual. Nossa maior riqueza, vítima da pobreza, mas de grande beleza, é o Rap do Açúcar. Yeah! Obrigado a todos! Viram aí? É um novo sucesso, o Rap do Açúcar, direto de Rancharia. Ai, que saudade, professora Janaína, quando éramos jovens, que dançávamos, cantávamos lá na estação São Bento de metrô. Passou, mas os jovens estão aí com a resistência que o rap nos traz. Gente, acabou a aula, infelizmente, estava muito bom. Parabéns aí à meninada de Rancharia, parabéns ao professor que trabalhou com vocês. E, gente, até a próxima aula, continue estudando. E a avaliação final, claro, você pode fazer a avaliação final, acessar o QR Code, deixar aí as suas posições e nós, claro, vamos analisar para nós estarmos aí sempre evoluindo nas nossas aulas. Gente, tchau, tchau, até a próxima aula.